Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e na dosezinha de reflexão de hoje eu quero falar sobre os livros aí que lerei no Dicas de Leitura até o final desse ano, e também falar um pouquinho sobre os ataques que a educação tem sofrido aqui no estado do Rio Grande do Sul, e claro, eu como professor sou diretamente atingido, e isso também prejudica um pouquinho da produção dos vídeos aqui do canal, mas nada muito sério, nada que eu, com minha capacidade e com seus likes, curtidas e compartilhamentos, não possa superar sem maiores problemas. Então, vou falar sobre isso. Assiste até o final. Roda a vinheta! Antes de começar o atual governo do Rio Grande do Sul, o governo do José Ivo Sartori, do PMDB, porque eu acho que é muito importante dar nome aos bois. Não estou defendendo ninguém, estou só atacando, e estou atacando esse cara, esse partido, que é quem está no poder. Se tivesse outro cara de outro partido no poder atacando, eu ia contra-atacar também, mas não é o caso. Então por isso que eu acho que é bem importante botar os pingos nos is. O governo anterior, que era o governo Tarso Genro, do PT, também não foi nada bom para nós professores. Isso porque não cumpriu aquilo que prometeu, que era pagar o piso nacional da educação para os professores do Rio Grande do Sul e manter o plano de carreira. Muito pelo contrário, atacou a categoria, tentando mexer no plano de carreira, fazendo mudanças pedagógicas que não foram muito bem-vindas, mas, mesmo assim, pagou nosso salário em dia e, além de pagar o salário em dia, deu aumentos todos os anos, sempre acima da inflação, que é o mínimo necessário, já que o nosso salário ele tem um déficit, calcula que é um déficit de mais de 60% em relação ao que deveríamos realmente ganhar. Então, pagar um aumento de salário acima da inflação é o mínimo necessário. Mas agora, com o governo Sartori, o que aconteceu foi simplesmente surpreendente. O governo assumiu já dizendo que não iria pagar piso, que se os professores quisessem o piso, teria que buscar no Tumeleiro. Tumeleiro é uma loja aqui no Rio Grande do Sul que vende pisos de cerâmicas. Então, olha só, uma piada de mau gosto, terrível, já mostrando que não tinha intenção nenhuma de pagar aquilo que os professores merecem. Só que a coisa foi pior. Logo de cara congelou nosso salário, então a gente já vai para 2 anos sem receber nada de aumento, e justamente 2 anos onde a inflação passa da casa de 10%, a gente não recebe nada de aumento. Não é nem a inflação. Isso significa que nosso salário está encolhendo. Daí ele simplesmente reduziu a verba das escolas. Ou seja, as escolas passaram a ganhar menos dinheiro. Começou a faltar até papel higiênico em algumas escolas. Tem escolas que tiveram até problema de falta de luz. Então, uma coisa terrível, parecia que não podia ficar pior. Ele começou ainda a parcelar o nosso salário. Parcelar não é como na iniciativa privada, que algumas empresas dão adiantamento. Não, ele começou a atrasar. Atrasar 15 dias, daí pagava um pouquinho, pagava outro pouquinho e recebeu o restante só no final do mês, quase no outro salário. Quando chegou no 13º, não pagou o 13º. Os professores do Rio Grande do Sul, agora em pleno março, ainda não receberam o 13º, e a previsão é que vão receber esse 13º só em novembro, se receber, porque pensa bem, já vai estar emendando com o do outro ano. Os ataques pareciam que não tinham como piorar ainda mais, pioraram. Ele resolveu cortar pela metade as nossas horas atividades. O que é hora atividade? O professor ele está dentro de sala de aula, ele está trabalhando, mas ele também tem muito trabalho fora de sala de aula. Precisa ler muito, se preparar, preparar aulas, preparar provas, corrigir provas. Então ele tem, por lei garantido, 1/3 da sua carga horária como hora atividade. O Sartori cortou pela metade isso aí. Ilegal, fora da lei, mas ele já é fora da lei. Quando parcela o salário, ele já é fora da lei, quando não paga o piso. Então, o governador fora da lei, diríamos assim, para não falar outras coisas, né? Claro, com essa perda da hora atividade, eu perco também os meus momentos de leitura, de estudo
e para gravar, produzir vídeo, conteúdo que tem como foco principal os meus alunos, que compõem boa parte de todos os inscritos que eu tenho aqui. Ou seja, perde-se, né, muito a qualidade da educação. E ainda para piorar, no meu caso, como eu perdi essas horas de atividades, tem que assumir turmas. Só que filosofia sendo um periodinho só por semana, não tinha turmas para assumir. E eu perdi carga horária, eu perdi 10 horas. Isso significa que eu perdi 1/4 do meu salário. O salário já é baixo, o professor no Rio Grande do Sul recebe R$ 1.115 aproximadamente, ou seja, uma mixaria, isso para 20 horas, o que já obriga a trabalhar 40, e no meu caso eu ainda perdi as 40, ficando numa situação bem delicada. Não fui um caso isolado, vários professores estão sofrendo a mesma coisa, não sabem como vão pagar as contas, alguns já falam em abandonar a profissão, então você já vê todo o caos que é criado. E quando a educação baixa de qualidade, o aluno, aquele assim, numa condição mais delicada, muitas vezes deixa a escola. Ele deixa a escola, ele vai fazer o quê? Em muitos casos acaba entrando para a criminalidade. E a gente tem visto o índice da criminalidade aqui no Rio Grande do Sul disparar por causa disso. E também porque quando chega lá no momento coercitivo, da punição, da polícia, o policial está na mesma situação do professor. Teve as horas extras cortadas, teve a carga horária ampliada, o salário congelado, também parcelado. Então esse policial não vai fazer um serviço decente. Então esse governo ele está do lado do marginal, ele está do lado da marginalização, prejudicando a educação, prejudicando a segurança e também prejudicando a saúde, porque não está repassando em dia as verbas da saúde. Já tem alguns hospitais do interior fechando as portas e se continuar assim os hospitais da capital também vão fechar, trazendo uma situação de completo caos para o estado do Rio Grande do Sul. É um desgoverno, é uma incapacidade administrativa como nunca vimos nos últimos anos. Soluções, claro que temos, mas o governo teria que mudar completamente o foco daquilo que está fazendo. O governo, até o presente momento, teve focado só na economia, só nas contas e deixou o funcionalismo público e todos os projetos sociais de lado. É bom começar a repensar um pouquinho isso. Já vejo alguma ação positiva com o governo do estado indo a Brasília tentar renegociar a dívida, porque viu que não tem como pagar sem fazer um grande sacrifício no estado do Rio Grande do Sul. Não tem como pagar do jeito que está a dívida. Então essa renegociação já está em curso, mas demorou demais para o governador acordar e ver que esse era o caminho. Então vou torcer que tudo dê certo, porque é só o que eu posso fazer como um gaúcho, como um eleitor consciente. Torcer que tudo dê certo. Nunca torcer que tudo dê errado. Só porque o cara é do partido X, do partido Y. E eu quero também que você, que é meu assinante, também pense assim. Porque eu acho que esse é o pensamento eticamente correto, tá? Agora então vou aliviar um pouco e falar um pouquinho das leituras. Claro que devido a tudo isso que está acontecendo, provavelmente eu não vou atingir aquela média dos 50 livros, mas vou ler bastante. Por exemplo, os livros de fevereiro que eu tinha pego eram 3 livros muito grandes, livros didáticos. Eu acabei de terminar o segundo, tem mais um. Eu vou mostrar agora para vocês o que eu pretendo fazer de leituras aí até o final do ano. Então aqui tem um pouquinho dos livros aí para ler, que lerei, que vocês verão aí breve no Dicas de Leitura. O primeiro aqui é a Iniciação à Filosofia, da Marlene Chauí. Acabei de ler, terminei de ler ontem esse livro. Livro grandão, né? Grandão, mas muito bom, muito interessante. Ótima opção de livro didático para filosofia. E um livro que, na minha opinião, todo mundo tem que ler. Semana que vem vocês já vão ver no Dicas de Leitura. O Sociologia hoje eu tinha lido. Ele é dividido por partes aqui, até dá para ver as cores, ó. Então eu já tinha lido a introdução, o verdinho, que é inclusive o que serviu de base para o nosso vídeo de iniciação à filosofia, o nosso curso de iniciação à sociologia, que está já online, disponível, né? O amarelinho, que seria o material do primeiro ano, já li também.
E eu estou lendo aqui o vermelhinho do segundo ano, então estou mais ou menos aí na metade do livro, mas como eu não vou lecionar Sociologia esse ano, eu vou lendo aos poucos, então ele vai aparecer no Dica de Leitura lá depois da metade do ano, tá? Homero, a Ilíada e a Odisseia, eu comprei esses dois aqui na Feira do Livro do ano passado, né, de novembro, e assim que já terminei o da Chauí, a Ilíada é a minha próxima leitura, e depois a Odisseia. Saindo aqui da mitologia, eu vou para o Platão, da edição dos Pensadores, que inclusive às vezes faz figuração aqui nos nossos vídeos, né? O Banquete, o Fédon, o Sofista e Político, né? Então seria esses livros aqui do Platão, tá? Que vem nessa coleção dos Pensadores. Eu também vou ler a República, que eu não tenho aqui, e claro, vou comprar. E esse aqui, Educação por Competências, eu recebi do pessoal do PIBID. Eu ainda não sou supervisor do PIBID na escola, mas se tudo der certo, até o final do ano serei. Mas eu tinha alguns estagiários do PIBID na minha turma e eu ganhei então esse livro aqui do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e lerei em seguida. Agora toda essa fileira aqui de baixo que vocês estão vendo, toda essa fileira aqui de baixo são 7 livros, tá? Eu peguei da seguinte situação, lá na escola então, trocando a supervisão, e foi encontrada uma caixa e todos esses livros que eram para ser de acesso aos professores, né, estavam lá guardadinhos. Por quê? Não sei, não quero julgar, né, mas estavam lá. Então a supervisora pegou e botou numa caixa e disse: podem pegar aí das áreas de vocês para lerem, para estudarem, para se aprimorarem, e é justamente isso que eu vou fazer. Então esse aqui, Educação.doc, que são documentários, né, sobre práticas bem-sucedidas na educação pública, e ele vem ainda com um DVD, que vem com DVD. Então, além do livro, ele é todo com imagens, tá? Esse aqui também, Rádio Escolar, uma experiência de letramento midiático. Eu trabalho, por exemplo, alienação nas mídias. Vocês que acompanham meu canal há mais tempo sabem que eu sou leitor de Theodor Adorno e das críticas de mídia de geral, né? Humberto Eco, fiz o vídeo agora recentemente. Então, também esse aqui é um livro mais acadêmico, né? Mas também ensina um pouco de prática para se trabalhar com os alunos essa questão midiática. Estética filosófica para o ensino médio. Cara aí, trabalhando Adorno e tal. Olha aí, trabalhar estética com o ensino médio. Eu ainda nunca trabalhei. Claro que a gente tem essa opção, tem como encaixar a estética dentro do currículo do ensino médio. Eu vou fazer essa leitura aqui, creio que vai me ajudar. A filosofia em sala de aula, formação de professores, sempre bom, vamos dizer assim, se aperfeiçoar um pouco mais. As nossas práticas nunca são perfeitas, muito longe disso, né? Diálogo sobre direitos humanos. Na minha escola a gente trabalha direitos humanos no 3º ano de Sociologia. Mas desde o 1º ano a gente já vai vendo alguma coisa sobre esse assunto tão importante e que o senso comum fala tanta besteira, né? Aqui entrando já na Sociologia, Educar pela Sociologia e Conhecimento e Imaginação, Sociologia para o Ensino Médio. Então todos esses livros aqui eu farei as leituras. Então agora terminei aquele lá. Esse aqui eu vou lendo aos poucos, Ilíada e Odisseia, Platão, e depois todos esses aqui que tem a ver com educação, né? Terminado todos esses que eu mostrei para vocês, tem esses dois aqui, como ler Wittgenstein, do João Penha, e do Carlos Nepomuceno, Gestão 3.0, Crise das Organizações. Por que esses dois livros tão diferentes? O que eles estão fazendo aqui? Esses livros eu ganhei de presente. Os autores me enviaram esses livros e eu vou então fazer a leitura e já uma espécie de divulgação.
essa é mais uma opção que está surgindo aqui no canal Filosofia hoje, que é então, se você é autor de textos de filosofia, não importa a área, aqui bem diferente, aqui uma introdução ao Wittgenstein, aqui um assunto mais prático ligado à área administrativa. Não importa, você pode me enviar, me dar de presente, vou botar o e-mail na descrição do vídeo. Também qualquer outro livro que você queira me presentear, vai ser muito bem-vindo. Pois é, pessoal, então além dessas leituras que eu mostrei aí para vocês, eu também estou recebendo algumas recomendações do que você quer que eu leia, principalmente para estar ouvindo aí meus comentários, minhas dicas de leitura, e já recebi algumas recomendações aqui e também vou criar a seguinte alternativa, já que está todo mundo metendo a mão aí no salário do professor, prejudicando a nossa condição de trabalho, é o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube o meu e-mail. Você pode se comunicar ali comigo e me dar de presente, literalmente, esse livro para que eu leia. E daí, então, isso vai facilitar muito, muito a minha vida. Vou falar aqui as recomendações que já recebi e mandar um salve para todos os leitores que comentaram, dando dicas do que querem ver aqui na dica de leitura do filósofo Fábio Goulart. O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. O Douglas Ferrari me mandou lá pelo Face. Deus Existe, que é um livro do Joseph Ratzinger, sei lá se pronunciei certo, que foi o Papa Bento XVI, né? Esse livro, no caso, são algum questionamento, é um diálogo que ele teve com um filósofo ateu e antes de ser Papa, né? Então acho realmente vai ser uma leitura bem interessante. Quem me pediu foi o Christian Santos Pereira, pelo YouTube. O Homem Revoltado, do Albert Camus. O Carlos Siqueira me pediu pelo Face. Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo. O Eduardo Félix me pediu pelo YouTube. Sobre a Ira, sobre a Tranquilidade da Alma, do Sêneca. O Regis Araújo me pediu pelo YouTube. Meu irmão Jorge Lucas me pediu pelo YouTube o livro Sociologia, do Anthony Giddens. E Pergunte a Platão, Lou Marinov. Quem me pediu foi o Caio Soares pelo YouTube. E também A Utopia, do Thomas More, o Victor Pontes me pediu pelo YouTube. Então, eu acho que ainda tem mais lugares, aqui foram 9 pedidos. Acho que tem mais lugares para que você peça também o livro que você quer ver aqui no Dicas de Leitura. E claro, agora com essa opção de você me presentear, pode ser até com um livro escrito por você, o que vai ser muito legal até para a divulgação da obra. Se ainda não é inscrito no canal, clique aí e se inscreva. Lembre-se de dar o joinha nesse vídeo, compartilhar com os amigos. Na direita, assiste mais vídeos de filosofia. E na esquerda vai para os vídeos de games. Obrigado, valeu e até a próxima!